de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Sim, hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2019, feriado nacional em homenagem ao Dia da Proclamação da República, mas cá estamos, pois também é dia de Timão Universitário. Sim, sexta-feira é dia do programa que inaugura o seu fim de semana de Corinthians e que está no ar em www.radiocoringão.com.br. O Timão Universitário, que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da UNG, em parceria com a Rádio Coringão e a Rede Corintiana de Rádios, que é composta pela Rádio Livre Gaviões, pela Rádio Fiel Macabra e pela Rádio Itaquera em 87.5 FM, lá na região da Arena Corinthians. Eu sou Alex Dinarte e junto comigo a mesa de debates mais corintiana do seu rádio, Vitor Rossi e Elias Macedo, lá nos trabalhos técnicos sob supervisão do maestro Marcos Floriano, o Rocage da Aldeia da Cerveja, o nosso Gilvan Diego Alves Neto. Ou Gilvan Diego Alves Neto, de qualquer maneira vai cair, pode ser tanto o meia como o goleiro, entendeu? É isso aí, pois é, o Gilvan que tá triste com o título do Campeonato Brasileiro aí, conquistado já com antecedência, na minha opinião, pelo Clube de Regatas do Flamengo. É isso aí, no Timão Universitário de hoje, você confere o Timão na mídia, aquelas notícias do Corinthians que movimentaram a imprensa esportiva durante a última semana, o Campeonato Brasileiro que pela 32ª rodada, o Corinthians somou mais um empate em um clássico equilibrado contra o Palmeiras. Já no próximo domingo, tem jogo de 298 mil pontos contra o Internacional em Itaquera para tentar se classificar à Libertadores da América do ano que vem. Tem o provão dessa partida contra o Palmeiras, tem a participação dos colaboradores da Rádio Coringão sobre o jogo contra o Palmeiras e também o prognóstico da partida frente ao Internacional no próximo domingo. Tem o Eternamente em Nossos Corações, que homenageia o lateral esquerdo André Luiz. Não é tão ídolo assim, mas vale a pena a homenagem. Tem também o Corinthians e as notícias sobre futebol feminino, que amanhã decide... Olha, amanhã tem decisão na Arena Corinthians, lotada. As meninas do Corinthians lutando pelo título paulista contra o São Paulo. Basta um empate pro Corinthians sagrar-se campeão paulista de futebol feminino, mas daqui a pouco quem fala de futebol feminino é ela, Jade Jimenez, aqui no Boletim do Futebol Feminino. Tem também as notícias do basquetebol corintiano no Sul-Americano e na NBB, hein? E também a lástima da eliminação do futsal do Timão na Liga Nacional de Futsal. O Corinthians não conseguiu reverter o placar e está eliminado da edição 2019 da Liga Nacional de Futsal, mas temos aí pela frente o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil para decidir contra o time do Ferroviário. Esqueci de novo o nome da equipe do Ceará, mas daqui a pouco eu pego aqui. Eu sempre vou esquecer o nome dessa equipe do Ceará, mas o Corinthians está vivo nas duas competições aí, no Campeonato Paulista de Futsal e também na Copa do Brasil, tá certo? E eu lembro a você, irmã corintiana, irmão corintiano, que a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta, por meio do site www.radiocoringão.com.br, por meio também dos aplicativos TuneIn, Radios.net, sites retransmissores de rádios ao vivo, ou seja, meu chapa, você só não ouve e não participa da programação mais corintiana do mundo se você não quiser. O Timão Universitário está também no site
da UNG em www.ung.br/multimídia. Para interagir conosco, basta seguir-nos nas redes sociais como o Twitter, @TimãoUni, @TimãoUni no Twitter, rapaz. Siga lá o Instagram, @Timão Universitário, tudo junto, @Timão Universitário no Instagram e também no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, a nossa fanpage. O Timão Universitário também está no canal da Rádio Coringão no YouTube. É isso aí, no YouTube, youtube.com/Rádio Coringão, a partir das 18 horas, sempre aos sábados, tá legal? Confira lá as imagens aqui do estúdio da UNG, aqui na Universidade Guarulhos, em Guarulhos, é claro. Saúdo também a todos vocês que ouvem as reprises do programa na Rádio Coringão e na Rede Corintiana de Rádios. Agradecendo aí ao pessoal que nos acompanha, tá legal? Às 15 horas e às 20 horas da sexta-feira tem reprise, tá? Então o programa vai pro ar meio-dia, 15 horas e 20 horas na mesma sexta-feira está confirmado aí, beleza? Então, ó, o Timão Universitário está no ar na sexta-feira. No sábado, às 3 da manhã, 10 horas da manhã, 15 horas e 20 horas, são os horários das reprises. E no domingo, pela manhã, às 10 da manhã, tá certo? Eu lembro, o Elias fez questão de me colocar aqui o nome do time, que chama Horizonte do Ceará, o time do futsal. Eu ia falar Ferroviário, ainda bem que eu não falei. Mas, bom, fica aí o registro, desculpa ao pessoal do Ceará que ouve a gente aí via internet, tá certo? Vamos lá, pontapé inicial na nossa edição semanal desta sexta-feira, dia 15 de novembro, aqui no nosso Timão Universitário, tem o Timão na Mídia. Timão na Mídia, assunto pra ele, Vitor Rossi. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Fala, meu caro Vitor Rossi, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Elias. Boa tarde aos queridos ouvintes. Vamos aqui com o Timão na Mídia. Meu Timão. No CT do Cruzeiro, Thiago Neves fala em desejo em jogar no Corinthians em 2020. Globo.com. Fora dos planos de Carille para 2020, Jadson ganha apoio de Coelho e novas perspectivas. Gazeta Esportiva. Corinthians de Coelho já supera Era Carille em fundamentos de ataque no Brasileirão. Lance. Mauro Bocelli indica permanência no Timão até o fim de seu contrato. E Folha de São Paulo, torcida do Corinthians esgota ingressos para a final do Paulista Feminino. É isso aí, meu caro Vitor Rossi. Essas notícias movimentaram a imprensa esportiva. Aí renderam cliques e mais cliques na internet, venderam jornais, venderam anúncios para os respectivos patrocinadores. E aqui no Timão Universitário a gente sempre repercute as notícias da semana. Boa tarde, meu caro Elias Macedo. Todo mundo aqui trabalhando no feriado, né? Dia 15 de novembro. Meu caro Elias, o seu destaque aí do nosso Timão na Mídia. Boa tarde. Boa tarde, Alex, Vitor, ouvintes, boa tarde. Alex, eu vou destacar essa do Globo.com. Sim. Fala, fora dos planos de Carille para 2020, Jadson ganha apoio de Coelho e novas perspectivas. A gente sabe que esse ano, né, não foi aquele ano que o Jadson viveu o ápice, né? Mas a gente conhece muito bem os anos que ele viveu o ápice, né? Que foi 2015, né? Ele fez um campeonato brasileiro, jogou muito. A gente sabe que ele teve problemas particulares, ele também não está no auge da forma física, mas eu ainda não... Muitas pessoas também falam que o Jadson está se aposentando, né? Eu, como torcedor, eu ainda espero ver o Jadson jogando em alto nível, né? Mesmo ele já chegando à idade, né? Eu acho que o Jadson ainda pode render. Eu acho que talvez agora com planejamento até melhor, dependendo dos jogadores que for contratado para 2020, o Thiago Nunes pode usar o Jadson, talvez escolher um esquema bacana, né? E o Jadson eu acho que eu ainda vejo ele rendendo muitos frutos ao Corinthians, viu, Alex? Então, o Jadson precisa entrar em forma, né, e se preocupar apenas com o futebol, mas eu não tenho toda essa esperança que você tem não, viu, Elias? Você tem, Vitor? Qual que é a tua opinião sobre o Jadson em 2020? Tem contrato, isso é o essencial que nós digamos por conta do seguinte, tem jogador aí que o Corinthians vai deixar de
de pagar, não vai deixar de pagar o contrato do cara. Então, é melhor você ter alguém ali no elenco tentando melhorar fisicamente ou dar algum resultado pro clube. Isso eu concordo, que rescindir o contrato do cara e ter que pagar multa, esse tipo de coisa. É melhor você ter um cara do potencial dele no time. Mas também entra esse contraponto de que o cara, pelo menos em 2019, a forma física do Jadson e a questão psicológica também pode ter abalado. Qual que é a tua opinião sobre o Jadson, Vitor? Assim, Alex, eu acho que ele, pra titular, fica um pouco complicado. Mas eu acho que é um jogador que, pra compor elenco, serve. Já viveu o ápice, como o Elias comentou, já jogou muito. Mas acho que hoje, para um esquema de jogo, acho que o próprio Vital já tá na frente dele. Acho que para compor elenco, sim. Acho que pra ser titular fica um pouco complicado. Eu também, eu acho exatamente isso, meu caro Vitor Rossi. Aliás, aproveite, Vitor, e dê aí o seu destaque do Timão na Mídia, por favor. Eu destaco a do meu timão, que diz no CT do Cruzeiro, Thiago Neves fala em desejo de jogar no Corinthians em 2020. Quase aconteceu, né, no ano passado. Então, acho que o jogador, ele tem umas características, eu acho que do Corinthians, que é um jogador que ele busca o jogo o tempo todo, ele é um jogador que a gente costuma dizer, um jogador de raça, um jogador muito pra frente, eu diria, não sei, não tô arranjando um termo pra explicar melhor, mas exatamente, impetuoso. Acho que o Thiago Neves ele tem a cara do Corinthians, né? Eu vejo como ele chegando, se ele chegar pro ano que vem, eu vejo ele como titular do clube, porque as opções que a gente vê não estão rendendo muito bem. Eu citei o Vital agora, que a gente esperava que chegou até a receber uma proposta da Roma, onde a gente achou que o Vital tá arranjando ali, tá subindo o morro, tá chegando no seu ápice, né? Tá evoluindo bem, mas caiu de novo. Então acho que, lógico, pela idade, 34 anos tem o Thiago Neves, mas acho que para chegar com a experiência e bagagem que ele tem, vai ajudar esses novos. Outro ponto que seria importante, mas fica difícil sendo mais rápido, né? Porque é um dos principais nomes do Cruzeiro. Mas eu gostaria de ver o Thiago Neves no Corinthians, acho que tem bola pra isso. Cara, é um grande jogador de futebol, o Thiago Neves. O maior problema dele veio aparecer agora no fim de carreira. Eu acompanhei a carreira toda do Thiago Neves e nunca havia ninguém dizer referente a ele ser uma peça ruim de grupo, né? Que não agrega e tal, que é meio mala. Eu, sinceramente, não sabia disso. Ficamos sabendo agora há pouco aí, por conta do Cruzeiro, essas confusões todas, né? E aí o Thiago ficou... muita gente critica o Thiago nesse ponto, mas na questão técnica é um jogador acima, que pode até... Eu não sei se é exatamente isso, mudar o patamar de um elenco, mas é um cara que vem para agregar bastante na questão técnica, né? Um cara que tem a bola parada, é um cara que tem o drible rápido, é um cara que tem chute de fora da área e é um cara que tem experiência aí, 34 anos, já viveu muita coisa no futebol e foi peça-chave, inclusive, Elias, nas últimas conquistas do Cruzeiro aí, né? O Cruzeiro de 3 anos para cá veio conquistando bastante coisa, agora tá numa situação difícil aí, indo pra zona de rebaixamento, mas o Thiago foi peça-chave nessas conquistas também, foi peça-chave no Fluminense, também foi peça-chave por onde passou. O que você vê do Thiago Neves, essa possibilidade? Ele tem vontade de jogar no Corinthians faz tempo, viu, meu caro Vitor Rossi? Há muito tempo, desde da primeira vez que ele saiu do Brasil, jogava no Fluminense e tal, já se cogitava a possibilidade do Thiago Neves atuar no Corinthians. Não sei por que não veio ainda, talvez pelo valor e tudo mais, mas o cara manifestando esse interesse, eu não sei se ele tá vindo dessa questão pessoal aí, querendo tentar dar uma certa volta por cima, talvez, terem falado tanto disso dele, né, e ele tentar agregar num grupo, não sei se é isso, mas o cara tem vontade de jogar no Corinthians, então vamos ver qual é que é, né, Elias? Qual que é a tua opinião sobre Thiago Neves? Então, eu vejo com bons olhos também, o Alex. E eu vejo também, eu acho que ele deve ter aquela sede de se dar bem no futebol paulista, né? Nunca jogou, né? Não jogou. Se eu não me engano, eu também não lembro. Não lembro. Não jogou, né? Lembro no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, né? Teve bem próximo de vir pro Palmeiras, acho que é isso. Teve bem próximo de vir pro Palmeiras e não veio.
Então, e ele vai vir com sede de fazer história, porque querendo ou não, ele tem uma história positiva no Rio de Janeiro, Sim, né? exatamente. E em Minas também. E pra ele, eu acho que o objetivo profissional pra ele é bem forte, né? Porque o Corinthians é o clube que tem a maior massa em São Paulo, é um clube, né? Mundialmente aí, pelo amor de Deus, né? Não tem nem que falar do Corinthians. É verdade, o cara vem pra conquistar, né? Pra subir o patamar de carreira também. Isso, é. E também ele quando ele ganha, o jogador quando ele ganha, assim, com todo respeito aos outros eixos, né? Mas o jogador, ele se dá bem aqui em São Paulo, que nem você falou. O patamar dele de carreira, assim, né? Eleva muito. Conquista significa mais, parece, né? E por onde ele passou, ele venceu, né? Sim. Ganhou no Rio, ganhou em Minas. Agora tem uma vontade de ganhar São Paulo. E também eu acho que tecnicamente, né? Porque ele é um jogador criativo. O Corinthians, ele precisa de criação no meio campo. Na questão técnica, Elias, não tem nem o que... Se fosse só entre escolha só técnica, traz ontem. Porque o Corinthians não tem um jogador da categoria dele, não, cara. Isso, e levar a bola pro Bozelli, levar a bola pro Love. Esse cara é o Thiago Neves, entendeu? Então eu vejo com ótimos olhos, velho. É isso aí. Bom, eu vou fazer o destaque aqui da questão do Mauro Bocelli, já que o Elias levantou, porque em entrevista coletiva, né, dada aí na última quarta-feira, Bocelli deixou claro aí que vai cumprir o contrato com o Corinthians e tem que ficar mesmo. Mauro, você já é da Fiel, Mauro. Pô, fica aí, faz aí seus golzinhos, porque, olha, vai ajudar muito aí o ano que vem, não tenho dúvida. E também agora, em 2019, ainda aí nessa fase final, né, nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida que o Mauro é peça importantíssima, e o Coelho já disse isso algumas vezes, e também dá o nosso destaque aqui para as meninas, né, do futebol feminino. O Timão Universitário sempre procura falar, nem que seja um pouquinho aí sobre a modalidade, e aí esta semana nós tivemos a liberação da venda dos ingressos, né, o jogo da final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino acontece amanhã em Itaquera, às 11 horas da manhã. Transmissão da Rádio Coringão, claro, sem dúvida alguma, e a Fiel Torcida comprou aí 36.800 ingressos, 36.200, algo assim, para esta decisão. O Corinthians ganhou do São Paulo no primeiro jogo, realizado no estádio do Morumbi por 1-0, golaço da Zanotti, né? E da Zanotti não, da Crivellari, perdão. Foi o gol da Crivellari, matou no peito, saiu na cara da goleira e tocou na saída da goleira do São Paulo. E cara, as meninas vão ter... Eu gostaria, como eu disse aqui no Timão Universitário da semana passada, eu gostaria de ter o recorde de público da Arena Corinthians com as meninas defendendo a camisa do Timão. Mas, independente do recorde, cara, esse público, né? Apesar de nós sabermos aí que na última semana noticiaram que alguns ingressos foram repassados para cambistas, isso aí já estava muito na cara que iria acontecer, infelizmente, né? Mas que o pessoal procure não adquirir esses ingressos de cambista, sei lá, dá um jeito para que possa acompanhar essa partida, mas independente de ser o recorde de público ou não, essa movimentação, essa mobilização da verdadeira torcida corintiana que não tem condições de pagar o ingresso caríssimo da Arena Corinthians, demonstra a força da torcida e demonstra a força técnica dessas meninas também, que a gente já fala isso aqui há algum tempo, não tem no Brasil, ou que está na América Latina, ou, olha, algum clube do mundo, eu não sei se tem o mesmo nível técnico que o Corinthians tem jogando futebol feminino. Talvez seja aí o melhor time do mundo atualmente no futebol feminino. Claro, tem as seleções aí e tal, mas falando em termos de clube, o nível do Corinthians é muito alto, e amanhã lá na Arena Corinthians a gente espera ver essa bela decisão entre Corinthians e São Paulo. São Paulo também tem um bom time, dificultou o jogo no sábado retrasado, né, que faz 2 semanas, o jogo contra o São Paulo, Corinthians e São Paulo, dificultou bastante o jogo. As meninas do São Paulo jogam muito futebol, a arbitragem não foi boa nem pro Corinthians nem pro São Paulo, mas eu acho que teve um pênalti, inclusive, na minha opinião, para o time do São Paulo, que o árbitro não deu. Então eu espero que primeiro seja a arbitragem feminina, né, dar uma moral para as mulheres aí também no apito, e que essas meninas façam uma grande decisão amanhã, e claro que o Corinthians se torne pela primeira vez aí campeão paulista de futebol feminino, tá certo? É isso aí, rapaziada. É o nosso Timão na Mídia, sempre aí com as notícias aí, os comentários aqui da bancada
da mesa de debates do Timão Universitário sobre as notícias que foram assunto na imprensa esportiva, as notícias do Timão. Vamos lá, vamos falar do Coringão em campo, rapaziada, pois no último sábado, Corinthians foi ao Pacaembu enfrentar o seu maior rival. Melhor no primeiro tempo, entretanto pior no segundo, quando inclusive São Walter entrou em cena e salvou o Timão em lances como o pênalti batido por Gustavo Scarpa. Foi a força corintiana quem abriu o placar do jogo nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo. Um petardo, um dos gols mais bonitos da história do Pacaembu, anotado pelo lateral Michel Macedo. A gente não costuma reprisar gols de empates, mas este merece. No rebote de um escanteio, o lateral direito corintiano toma a frente do defensor, invade a área e acerta um belo chute na bochecha direita da rede do Everton, que nem viu ela passar. A narração é de Carlos Eugênio, da Rádio Coringão. Vai Corinthians, vai Michel Macedo, solta a voz, Carlão! A saga do Palmeiras, voltou a bola pra Michel Macedo, 7 minutos de acréscimo, voltou pra Michel Macedo, daí cabe, bateu, ai golaço, ai golaço! Gol! Um gol épico no Pacaembu! Michel Macedo é o nome dele, uma obra de arte no estádio do Pacaembu. O Pacaembu que viu o gol do Dr. Sócrates e do Marcelinho. Um petardo de Michel Macedo. O Corinthians marca o golaço no estádio do Pacaembu. Corinthians 1. Ai, meu Deus do céu, como é bom ser Corinthians. Corinthians 1-0 para o Palmeiras, Richardinho. É, Carlão, boa, Carlão, é isso aí. Antes da nossa análise, quem fala sobre o desempenho do time é o técnico interino Diego Coelho, interino até o final do ano, né, Alex Dinardi? E como evoluiu o Coelho de 1 ano e meio pra cá, hein? Fala, Coelho, Coelho que é cria do nosso terrão lá do Parque São Jorge, solta a voz, Coelho. Um jogo fora de casa, um clássico. No primeiro tempo, a gente impondo o ritmo, a gente impondo o jogo. O primeiro tempo realmente muito bom nosso. No segundo tempo, realmente, o Palmeiras adiantou a marcação e veio muito forte para isso, por isso que a gente começou a ficar sem passe. E aí cai naquilo, quando a gente quer jogar, às vezes por muito pouco tempo de trabalho, 5 dias praticamente. E aí a gente teve um baita golaço do Michel, né? Então eu vejo o jogo dessa maneira. No primeiro tempo muito bom do Corinthians, no segundo tempo muito bom do Palmeiras. Hoje aqui no Pacaembu. A gente mescla uma situação, né? Porque a gente fez as mudanças, a gente tentou ter sustentação na frente, coloquei mais um centroavante, né? Claro que o tempo te mostra como você jogar com a bola, não é de um dia para a noite. Então pode crer, rapaziada. A voz aí do nosso Diego Coelho, ex-lateral esquerdo do Corinthians, atual técnico interino, mas até o final do ano, né? Mas vou te falar aí, meu caro Vitor Rossi, se eu sou o Michel Macedo, eu chego no vestiário dando burdoada em todo mundo, porque não é possível eu fazer um golaço daquele e depois tá lá o seu Gabriel olhando pra lua, o Bocelli que subiu e não conseguiu alcançar a bola, mas o pior pra mim é o Gabriel que parecia não estar num clássico, numa pilha absurda que tava naquele gol que o Corinthians fez nos momentos finais, já nos acréscimos também, e aí a bola bate no nosso Gabriel e sobra limpa pro Bruno Henrique fazer o gol de empate. Infelizmente, esse empate pro corintiano, ele teve sim um gosto de vitória por conta da circunstância do Corinthians não estar em uma boa fase, né, no momento, mas essa vitória, ela lavaria a alma do corintiano, né, meu caro Vitor? Por favor, tua análise aí sobre Corinthians e Palmeiras e Corinthians 1-1 no último sábado, Vitor Rossi. Eu também achei que no lance ali o Gabriel não estava 100% concentrado no que podia acontecer. Se a bola passa pelo Bocelli, ela vem em mim. Acho que não teve esse pensamento, acho que a jogada aconteceu e ele não estava sintonizado, mas foi um jogo que eu vi o Corinthians com mesmas as dificuldades que a gente está vendo agora, se portando muito bem, frente ao Palmeiras, que tem um grande elenco, e eu tinha até um pouco de receio
quanto a esse jogo, pelo fato de que o Corinthians ia jogar como visitante. E o último jogo como visitante foi contra o Flamengo. E a gente viu que não foi muito legal. Então eu pensei, acho que contra o Palmeiras o Corinthians vai passar o tempo todo fechado, dificilmente o Corinthians vai aparecer no ataque levando algum perigo, mas o Corinthians me surpreendeu, eu diria, porque chegou bem, com um chute do Bocelli, uma boa chegada do Pedrinho e um trabalho de bola no meio campo muito bom, e que era 2 toques rápidos, mas com toques conscientes, e que esse é um ponto positivo que eu vejo do jogo. Corinthians se portando muito bem, atacando, agredindo o adversário, mesmo como visitante e um adversário como o Palmeiras, e trabalhando muito bem a bola. Mas e um ponto negativo, eu destaco a dificuldade que o Corinthians teve para a saída de jogo, que a bola ela chegava no Walter, e a saída de jogo, Walter com o Gil, a bola vem no meio campo, o meio campo passa pro ataque. Eu vi pouco isso acontecer. O Corinthians ele trabalhava a bola no meio campo quando vinha algum chute, ou quando o Palmeiras errava uma jogada e a gente já se recuperava ali no meio campo e conseguia trabalhar essa bola. Acho que passando do Walter para chegar da defesa e chegar no meio, foi uma dificuldade que o Corinthians enfrentou. E o Palmeiras ele começou a subir mais a marcação, observando isso, vendo isso que o Corinthians não conseguia fazer com êxito. O Palmeiras conseguiu adiantar a marcação e foi dificultando. Mas quando tinha algum erro, acontecia alguma bola que não viesse diretamente do Walter, o Corinthians conseguia trabalhar bem a bola no meio campo, conseguia agredir o adversário. Então, infelizmente, como você comentou, né, foi o empate, mas eu acho que com um gosto de vitória. Pelas circunstâncias que eram, pela fase que era, por ser o Palmeiras, que tem um grande elenco, mas se o Corinthians tivesse vencido, acho que seria bom, não seria o Corinthians chegou uma vez e fez o gol e venceu. Sim, o resultado não seria injusto, exatamente, né, exatamente. Teve chance dos dois lados, mas o empate pra mim bom. E gostei bastante do jogo do que o Corinthians apresentou. O resultado, se fosse vitória do Corinthians, Vitor, ele seria circunstancial. Olha só. Exato. Por conta da circunstância que o Corinthians conseguiu fazer o gol, né? E aí o Palmeiras não conseguiria empatar se não fosse a desatenção do volante Gabriel, que não estava, infelizmente, disputando um clássico. Aliás, o Gabriel foi muito mal, pra mim, o pior jogador em campo do Corinthians no último sábado. E aí, Elias, tua análise, resultado 1-1, Palmeiras e Corinthians no último sábado. Empatar clássico não é lá tão ruim assim, mas puxa, passamos perto de vencer, não, Elias? Foi. Era 3 pontos, né? A gente já tava. Enxergou 3 pontos por 1 minuto, né? Por 1 minuto nós vimos 3 pontos na tabela. E devido às circunstâncias também, né? O Cássio não jogou, o Fagner também não jogou e a gente ficou até meio assim cabreiro, né? Porque eles não iam jogar, mas o Walter tem entrado bem nos jogos, né? Conseguiu defender o pênalti, fez uma excelente defesa. E no jogo também ele se comportou muito bem. O Michel Macedo surpreendeu, né? Entrou bem na vaga do Fagner e fez aquele golaço. Então o Corinthians até que foi legal pro Corinthians, né? Nesse jogo. Pois é, meu caro Elias, pois é, esse empate, esse golaço do Michel Macedo, na verdade, ele chamou bastante atenção aí, mais pro resultado, né, porque um gol daquele não é todo dia que você acha, né, que você, dizem aí as más línguas que o Michel nunca mais vai fazer um gol como este, né, eu discordo, viu, Gil, eu acho que o Michel, ele tem categoria, ele é um cara técnico, mas muito peladeiro, viu? A gente tá ao vivo aqui no nosso Instagram. Pega aí, Elias, bota aqui pra gente falar um pouco no nosso Instagram do Timão Universitário, né? @Timão Universitário, a edição do nosso Timão Universitário, sempre às sextas-feiras, meio-dia. A gente tá no decorrer da gravação e aproveitando o nosso ao vivo, vamos lá, vamos para a avaliação da participação individual de cada jogador no empate contra o Palmeiras no último sábado. Sim, o empate, rapaz, mais um empate, o 14º do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vamos avaliar a participação individual de cada jogador. Está no ar o nosso Provão. Provão.
Vamos lá, vamos em frente, rapaziada. Vamos a nota do goleiro Walter, mas antes da nota do goleiro Walter, por favor, o áudio da defesa do goleiro Walter no pênalti. Defesa esta, narrada por ele, Carlos Eugênio, o moço do nosso YouTube da Rádio Coringão. Solta a voz, Carlão, defesa do Valtão. Pênalti para a equipe do Palmeiras, passamos de 29 deste segundo tempo, 0-0 aqui por enquanto no estádio do Pacaembu. Penalidade máxima para a equipe do Palmeiras, vai bater nele Scarpa vai para a bola, Walter tá lá, confiamos em você, Walter, todo corintiano está com você, pênalti batido, Walter, é Walter, caralho, é Walter, defende o pênalti, o goleiro do Corinthians. Ele faz uma defesa incrível. A bola sobra no escanteio para a equipe do Palmeiras. Lateral. Eu sabia dessa, hein, Gil, mas tudo bem. Nota do goleiro Walter, meu caro Elias Macedo. 8,5 pro Walter. E aí, Vitor, nota do goleiro Walter? Nota 8. Eu dei 8 também aqui pro Valtão. Salvou o Corinthians em várias oportunidades. Lateral direito, Michel Macedo. Foi ele quem jogou na lateral e fez um golaço. Elias, nota do Michel? 7,5 pra ele. E aí, Vitor? 8. Eu dei 7,5 aqui também pro Michel Macedo. Boa apresentação do lateral corintiano. Na zaga central jogou o Manuel, meu caro Elias. Manuel que acabou tendo esse pênalti, né? Esse pênalti foi marcado num toque de mão do Manuel. Mas, gente, vocês precisam parar de dar esses pênaltis aí, porque a bola bate no braço do rapaz. Ele não tem intenção alguma. E não é só pro Palmeiras, é pra todo mundo. O gol que o Corinthians faz, o gol de empate lá contra o Goiás, também em Goiânia, aquilo lá não é pênalti nunca, cara. O zagueiro do Goiás, ele não tem a intenção de botar a mão na bola, sabe? E foi 2-2 por conta desse pênalti. Pra não falar que a gente tá aqui só defendendo o Corinthians. Mas esses pênaltis aí contra o Palmeiras não existe, não podem ser marcados. Precisa reaver essa questão aí dos pênaltis. Desculpa me alongar, Elias, nota do Manuel, por favor. 6,5 pra ele. E aí, Vitor? 7. Eu dei 6,5 também pro Manuel. Ao lado dele, o zagueiro Gil na quarta zaga. Elias, nota do Gil. Também 6,5. E aí, Vitor, nota do zagueiro Gil? 6. Eu dei 6,5 aqui pro Gil também, além do Manuel. E na lateral esquerda, Danilo Avelar, meu caro Elias. Seu amigo Danilo Avelar, inclusive. Fala a nota do Avelar aí, meu caro Elias. 6 pra ele, 6. E aí, Vitor? 6,5. Eu também dei 6,5 aqui pro Danilo Avelar, os laterais do Corinthians, aliás, muito bem, né? Nos últimos jogos aí com o Coelho, o posicionamento dos laterais está perfeito. O volante Gabriel, num sono danado, meu caro Elias, nota do Gabriel. Dormi um pouquinho no lance lá, né? 5,5 pra ele. E aí, Vitor, nota do Gabriel? 6. Eu dei 5 aqui pro Gabriel. Eu acho que num clássico não tem que ter desatenção em nenhum momento. E neste aí, ele infelizmente foi muito mal. O Gabriel que não joga domingo contra o Inter, tá suspenso, tomou o terceiro cartão nessa partida. Volta o Ralf para a cabeça de área. Do lado do Gabriel aí no meio campo, meu caro Elias, jogou o Júnior Urso. Nota dele? 6. E aí, Vitor? 6,5. Eu dei 6 aqui também para o Urso, voltando a jogar bem aí, pelo menos cumprindo a sua função tática. Como terceiro homem do meio campo, jogou o Ramiro e depois foi substituído pelo atacante centroavante Wagner Love, meu caro Elias. Nota dos dois. Ramiro 5,5 e o Love 6. E aí, Vitor? Ramiro 6 e o Love 6 também. Eu dei 6 pro Ramiro e 7 para o Wagner Love, que movimentou o ataque do Corinthians, logo depois o Walter ter defendido o pênalti batido pelo Gustavo Scarpa. O Pedrinho jogou aí como quarto homem do meio campo e depois foi substituído pelo parceiro dele, pelo Matheus Vital, meu caro Elias Macedo, nota dos dois. 6,5 pros dois. E aí, Vitor? Pedrinho 7, Matheus 6,5. Eu dei 6,5 pro Pedrinho e 6 para o Matheus Vital. No ataque jogou o menino Janderson, titular absoluto, e depois foi substituído pelo Cleison. Janderson e Cleison, por favor, nota dos dois, meu caro Elias. 6,5 pro Janderson e 6 pro Cleison. E aí, Vitor, nota dos dois. Janderson 6,5 e Cleison nota 6. Igual a minha, viu, Vitor? 6,5 pro Janderson e 6 para o Cleison. Janderson joga muita bola.
muita bola, e tem que ser titular mesmo. O moleque é ousado. E no comando do ataque, Mauro Bocelli, ele que subiu, mas não alcançou a bola, que poderia ter cortado, evitado a sobra aí pro Bruno Henrique. Essa é imperdoável, hein, Bocelli? Fala, meu caro Elias, nota do Mauro. 6,5. E aí, Vitor? 7. Eu dei 6,5 pro Mauro Bocelli também. E o diretor técnico Diego Coelho, meu caro Elias? 7,5. E aí, Vitor? 7,5. O Coelho tá muito bem, dei nota 7 aqui pro Coelho, mas tá muito bem. Para fechar o assunto do jogo contra o Palmeiras, tem a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, ela liderada por Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex da Mata. Para analisar o empate no clássico, fala o comentarista da partida pela Rádio Coringão, fala o ex-zagueiro do Corinthians da década de 90, sim, fala ele, Gino Salério. Fala, galera, vamos falar um pouquinho aí de tudo que aconteceu no grande clássico nesse último sábado, às 7 horas da noite no Pacaembu, envolvendo Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, um clássico digno de todos os clássicos, né? Com emoção, guardadas as devidas proporções, né? Mas dentro da capacidade de cada equipe na competição hoje em dia, um clássico que deixou várias emoções, principalmente no seu final, né? O Corinthians começou o jogo surpreendendo, com uma postura bem agressiva, com uma marcação forte. O Coelho realmente armou muito bem a equipe, que surpreendeu o Palmeiras, e o Palmeiras não teve como sair dessa marcação do Corinthians, né? O Corinthians teve algumas oportunidades de gol, com Bozelli, até mesmo com Avelar, algumas bolas paradas, um chute de média e longa distância, coisa que o Corinthians não vinha fazendo. Então o Corinthians foi bem agressivo, teve uma marcação muito forte, aproximou e ajustou a sua linha de marcação, tanto defesa quanto meio campo, quanto ataque, fez com que o Palmeiras tivesse muita dificuldade, o Palmeiras errasse demais, né? E o Palmeiras só chegou ao gol do Corinthians em jogada de bola parada, nas faltas laterais, que não teve grande perigo pela postura realmente da defesa do Corinthians, que voltou a estar firme, né? Independente da situação que se encontra dentro da tabela, e o Walter, né, cumprindo como sempre cumpriu na ausência do Cássio. Nós temos um goleiro, aliás, nós temos vários goleiros dentro do grupo do Corinthians que suprem, né, a ausência do Cássio, e a gente tem muita qualidade, muita segurança no gol. Já para o segundo tempo, o Mano, inteligentemente, conseguiu ajustar o Palmeiras, abriu os jogadores que estavam por dentro pelas laterais, né, jogando principalmente nas costas do Avelar e do Michel, onde o Corinthians teve grande dificuldade e não conseguiu se achar. Eu fiquei muito feliz pela postura do Corinthians. Se o Corinthians estivesse jogando assim, algumas rodadas atrás lá, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Santos, Goiás, o Corinthians estaria numa situação muito mais confortável dentro da tabela, né? Um grande abraço a todos vocês. Logo mais estaremos aí comentando sobre a próxima partida do Corinthians. Valeu! É isso aí, meu caro Gino, muito obrigado. Sim, rapaziada, agora no Timão Universitário, a participação do povo corintiano, que sempre tem voz e vez aqui na nossa Rádio Coringão, pois aqui é de torcedor para torcedor. Como comentamos aí sobre a evolução do técnico Diego Coelho de 18 meses para cá, o assunto no Fala Fiel de hoje é treinador. Está no ar o Fala Fiel. Fala Fiel. Fala Fiel, um assunto para Elias Macedo. Fala, meu caro Elias. Boa tarde. Lembrando a você, ouvinte, que você pode participar da nossa enquete toda semana pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @timãouniversitário, o Facebook é facebook.com/timãouniversitário, o nosso Twitter é @timãouni. E a pergunta dessa semana foi a seguinte: o técnico Thiago Nunes só deve chegar ao Corinthians na última semana do mês, de novembro, para iniciar a transição de comando. Para você, o treinador já deveria assumir o cargo? Já poderia estar participando de forma mais efetiva do trabalho? Ou a diretoria do clube acerta em manter apenas o Diego Coelho exercendo e bem a sua função? E Alex, nós tivemos a participação pelo Instagram. A Aline Bueno falou: acredito que o Diego está fazendo um belo trabalho com o elenco, acertando o time,
para a chegada do técnico Thiago Nunes. Depois será só assumir o comando e ela mandou um abraço aí. É isso aí, Aline Bueno, aniversariante da semana, inclusive. Obrigado, Aline, parabéns a você e obrigado pela participação de sempre. A linha aí do pensamento da Aline é que a diretoria acerta, né, em manter o Coelho e depois passar o comando aí pro Nunes. E aí, mais pessoas no Instagram, Elias? No Instagram apenas... Ah, não, tem sim. Só... Tem mais gente. Tem mais gente. O Visprote falou também assim: deixa ele começar no próximo ano mesmo. Se não der conta em 3 jogos, já vão querer a cabeça do cara. Torcedor é chato e incoerente muitas vezes. É a opinião do nosso Visprote aí. Obrigado, Vis, pela participação e continue com a gente aí no nosso Timão Universitário. E no Facebook, meu caro Elias? No Facebook nós tivemos a imparável, como é que você fala? Incansável. Isso, incansável. A Jade Jimenez. Ô Jade, mas é pra trabalhar aqui, não é pra dar opinião no Vala Fiel. Brincadeira, Jade parceira nossa e a incansável repórter da Rádio Coringão. Fala, Elias. Isso, ela falou assim: tá certa a diretoria, deixa o Coelho, ele faz uma limpa no elenco e depois o Thiago vem. É isso aí. E também, Alex, nós tivemos o José Antônio Porcino. Ele falou, ele está de férias. A transmissão de cargo pode ser feita no final do mês. Ah, isso aí, o Porcino comentando com a gente aí, prestigiando também o nosso Timão Universitário. Tem gente para mandar abraço aí, meu caro Elias, na publicação? Tem sim, tem o Walter dos Santos, a Nayara Moraes, Fernanda Medeiros, Guilherme Carneiro, Romário Cunha e o Matheus de Mambro. O Matheus de Mambro sempre tá nos sempre abraços tá com a aí, gente, né? sempre tá toda semana com a gente. O Gustavo Tomazelli, Marcelo Augusto. Tá certo, Tá bom? É isso aí, meu caro Elias. É o Fala Fiel, sempre aqui, ouvindo a voz da torcida corintiana. Voltamos a falar do Campeonato Brasileiro, rapaziada, porque no próximo domingo o Timão recebe o Internacional em Itaquera, jogo importantíssimo para ambas as equipes, hein? A partida acontece às 18 horas, após a alteração realizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Para este jogo, Gabriel suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pedrinho e Bruno Mendes nas seleções brasileira e uruguaia são desfalques. Entretanto, o Corinthians pode ter o retorno do lateral Fagner, que já treinou com o elenco e deve estar apto para a partida. Também garantido no time para domingo, o goleiro Cássio, recuperado de lesão no quadril, está de volta. E é ele quem fala conosco aqui no Timão Universitário. Bom retorno, solta a voz aí, Cassião. Feliz de voltar agora, recuperado 100%, acho que é importante poder ajudar a equipe. A gente vem numa crescente boa, vem numa troca de treinador, um cara que chegou com muita vontade para ajudar. Então é poder ajudar o grupo, porque acho que um precisa do outro e o grupo todo junto e todo mundo à disposição, acho que faz elevar o nível. Então muito feliz de voltar a treinar e fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é treinar e me dedicar e fazer o melhor para o jogo. Voz do goleiro Cássio aí, recuperado de lesão, nosso Cassião. Rapaziada, técnico Diego Coelho passou confiança para o grupo, vem aí treinando forte, mas já tem alguns desfalques importantes para esta partida de domingo. Para vocês, o time deve jogar com o Ralf. Para vocês não, na verdade o time deve jogar com o Ralf aí no lugar do Gabriel e com o Matheus Vital substituindo o Pedrinho, certo? Algo a temer aí do Internacional, do nosso Zé Ricardo, meu caro Elias Macedo? Vai você primeiro. Não, eu acho que não tem algo a temer não, né? Porque o Corinthians tem uma camisa pesada, ele não tem que ficar temendo nada, né? A gente tem que entrar consciente, tem que entrar porque eu vejo esse jogo como uma grande final de campeonato pro Corinthians, né? Ele tá brigando por posição pela Libertadores justamente com o Internacional. Eu vejo o Ralf jogando no lugar do Gabriel até um lucro pro Corinthians, porque o Ralf, hoje ele é mais bola, eu acho que sempre foi, né? Sempre foi mais bola que o Gabriel. O Gabriel, ele desempenha a função bem, mas o Ralf, ele realmente é aquele cão de guarda mesmo, ele impõe respeito nos adversários. Então acho que é o jogo que o Corinthians ele tem que entrar bem concentrado, tentar os ataques, né? Tentar sempre se posicionar bem lá na frente para entrar com o pensamento de ganhar de qualquer jeito, entendeu? É verdade, Elias. A questão maior aí é a seguinte: o time do Internacional tem um elenco curioso,
vou dizer curioso, porque para mim a diretoria do Internacional fez uma besteira tremenda de mandar embora o Odair Hellmann, né? Porque para demitir o Odair Hellmann e contratar o Zé Ricardo, vai me desculpar, né? Talvez a manutenção desse nome aí, tentar um outro nome pro ano que vem, beleza, mas olha, a contratação do Zé Ricardo tem cara de que não ganha de ninguém, com todo respeito aí, o Zé Ricardo não é técnico para time tão grande assim quanto é Inter, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, não é, infelizmente não é mesmo, e eu acho que aí tá uma grande vantagem do Corinthians, meu caro Vitor Rossi, porque o Corinthians está com um volume de jogo muito bom, teve uma semana inteira para treinar, né? Para readaptar aí aos desfalques que não estarão, né, em campo. E eu vejo o Corinthians com um favoritismo, assim, por mais incrível que pareça, o Inter talvez tenha até um entrosamento um pouco melhor que esse elenco do Corinthians, mas eu vejo o Corinthians favorito para domingo, viu, Vitor? Qual que é a tua opinião, cara? É mais um jogo complicado, embora seja em casa, mas o Inter, eu concordo também com você, Alex, quando você comentou sobre o Odair Hellmann, acho que não tinha cabimento de mandar o Odair embora. Acho que era a primeira fase ruim que o Odair estava passando no Inter e na primeira já foi. Mas o Internacional, ele tem um elenco bom, um elenco onde você olha e vê bons nomes e onde pode fazer com que o jogo contra o Corinthians seja um jogo complicado. Sim. Justamente por esses bons nomes que o elenco tem. Mas eu também vejo o Corinthians como favorito, vejo o Corinthians melhorando a cada jogo que passa, e mesmo sendo o Inter, acho que o Corinthians não tem que mudar o jeito, ou seja o adversário que impõe as características, que eu acho difícil o Inter se impor sobre o Corinthians jogando na arena, que praticamente nenhum adversário faz isso, mas eu acho que o Corinthians não precisa mudar as características. Acho que da maneira com que vem jogando é um bom futebol, e eu acho que até o Internacional, ele na primeira partida que o Zé Ricardo assumiu contra o Bahia, que foi fora de casa, eu vi um dos pontos fortes do time do Internacional como um contra-ataque. Como o jogo é na arena e o Internacional não vai se expor tanto, acho que o Corinthians, ele precisa tomar cuidado com esses bons nomes, que são podem complicar pro lado do Corinthians. Tem que se preocupar com esses bons nomes e se preocupar com o contra-ataque do Internacional, que eu vejo como uma arma, a principal arma do elenco. Ainda tem o Guerreiro no ataque, né, que sabe fazer gol. Então acho que tem que tomar cuidado com esses pontos, mas também vejo o Corinthians como favorito, sim. É isso aí, eu também acho que o Corinthians é favorito à vitória, apesar aí dessa pressão, né, que o Corinthians vai sofrer por conta, claro, desta obrigação de não ter conquistado tantos pontos assim ultimamente, né? E ter essa obrigação de vencer um adversário difícil como é o Internacional dentro de casa, né? Como que tá a classificação aí, meu caro Elias? O Corinthians é o... Corinthians é o oitavo colocado. Isso, o sétimo hoje é o Inter, o oitavo o Corinthians, e os dois com 49 pontos. Tem a mesma pontuação, brigam aí pela vaga, né? Porque o São Paulo tá fazendo alguns favores aí também, né? De perder 2 jogos no Morumbi, né? Por exemplo, pode reequilibrar essa disputa aí nesses últimos 6 jogos pela vaga da Taça Libertadores da América, para quem vai direto, né? Porque eu acredito que o Flamengo vai ganhar a Libertadores da América, e eles aí vai sobrar essa vaga, né? Automático aí, né? Isso, e assim, é extrema importância, né, o Corinthians ganhar, porque se o Inter ganha, aí já começa a ficar mais difícil a vaga, né? Pois é. E o que pode ajudar, se acontecer isso, o título do Flamengo pode ajudar. Né? É verdade. É o famoso jogo de 6 pontos, né? 6? Isso aqui tem um caminhão de pontos, 298, facilmente. Aqui é o jogo que você precisa ganhar se de fato você quer algo no campeonato, né? Por mais que seja apenas uma vaga e não a disputa direta pelo título, que já é do Flamengo há algum tempo, a gente vai tentar, claro, a classificação aí para a Libertadores da América, que seria importante
tanto para a imagem do clube, quanto para os cofres do clube, tanto para a torcida do Corinthians, que gosta também, por que não, de receber em sua arena aí a maior competição de clubes da América do Sul. Tá certo, rapaziada? Vamos lá, vem aí a segunda parte da presença dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão. O prognóstico do jogo de domingo em Itaquera fica por conta do narrador da partida na Rádio Coringão. Fala aí, meu caro Jussivan Tomás. Olá, Alex e galera do Timão Universitário. O Corinthians provavelmente contará com a volta de Cássio no domingão, hein? Às 18 horas, horário de Brasília, diante do Internacional pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nosso querido Fagner é dúvida, o lateral Fagner, portanto, é dúvida no jogo. Pedrinho na seleção sub-23, Bruno Mendes chamado para amistoso da seleção principal do Uruguai e o volante Gabriel, que está suspenso, não jogará neste confronto. O Timão ocupa a 8ª colocação com 49 pontos, a mesma pontuação que o Internacional. Confronto direto, hein, galera? Mais que importante para a equipe do Timão. Se vencer, pode terminar essa rodada no G6. É isso aí, galera. Aproveitando aí a oportunidade do qual vocês nos cedem para mim, deixo o convite a todos a sintonizar a Rádio Coringão, no qual estarei na narração a partir das 17h30. Forte abraço a todos e vai, Corinthians! É isso aí, meu caro Jussivan, muito obrigado aí pela participação. Rapaziada, a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões e a Rádio Fiel Macabra e a Rádio Itaquera em 87.5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida de domingo contra o Internacional pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a Rádio Coringão, 10 anos no ar, fiel torcida, sempre agradecendo ao meu amigo Ronaldo Pereira Soares da Intercontrol ABC, o nosso doutor Película. Um abraço pro Ronaldo, pra Eliana, pra Elaine, pro Luciano, pra todo mundo lá da Intercontrol ABC. Também ao grande Elinho, meu parceiro Elinho da Camisa 12 e da Clínica Segunda Geração, e também ao pessoal do Cartão de Todos, pois são eles os apoiadores da equipe da Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios, fiel torcida. No domingo de futebol, você entra em campo 1 hora antes do jogo, hein? A partir das 17 horas, direto da Arena Corinthians, o narrador Jussivan Tomás assume o comando para levar a nação corintiana a maior emoção. Nos comentários desta partida, o professor Cleiton Monteiro, técnico do time que nunca perdeu. Nas reportagens, Rafael Jacobucci e Richard de Paula. E nos trabalhos técnicos e na apresentação, Alex da Mata e Vinícius Lúcio. Pois é, venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do mundo. É isso aí. Agora é o momento de manter viva a memória corintiana. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. Perdi o texto. Eternamente dentro dos nossos corações. É, o Eternamente em Nossos Corações de hoje homenageia o lateral esquerdo André Luiz. É, rapaz, o André Luiz, que teve a sua formação na base do São Paulo Futebol Clube. Pois é, o André, antes de completar 20 anos, lá em 1993, já era lateral esquerdo titular daquele time campeão do São Paulo, lá na década de 90, que botava medo em todo mundo. E o Tele Santana botava uma confiança imensa nesse jogador. O André, que era um cara rápido no ataque, né? Um cara que chegava com muita facilidade à linha de fundo e também era um cara forte na determinação e na recuperação defensiva. Isso chamava muita atenção do André, que acabou também sendo categoria de base aí da seleção brasileira e tudo mais. Mas em 1997, cara, adquirido pela parceria do Banco Excel, o Banco Excel, que era parceiro do Corinthians aí, o banco acabou comprando algumas peças aí do futebol brasileiro, como Túlio Maravilha, que era artilheiro do Campeonato Brasileiro de 95, o Donizete Pantera, que fazia aquele ataque do Botafogo com o Túlio, e essa parceria do Banco Excel acabou adquirindo o passe do André Luiz.
em 1996, finalzinho de 96, início de 97. Onde que o André Luiz veio cair? No Corinthians, rapaz! Sim, o André Luiz virou ídolo. Não é tão ídolo assim, mas é um cara que jogou muito futebol no Corinthians, é um cara que fez ali as suas apresentações, tem um rendimento fantástico com a camisa do Corinthians e participou de 2 títulos. O André passou 3 vezes pelo Corinthians. Ele atuou pelo Corinthians em 97, em 2001 e em 2008. Mas uma passagem bem curta. E aí, em 2004, uma passagem bem curta que acabou não tendo muito sucesso e acabou indo jogar no Santos Futebol Clube. E o André Luiz fez um gol que significou um título. Sim, o gol do empate, porque o Campeonato Paulista de 1997, para quem não sabe, não viu ou não lembra, foi decidido num quadrangular final entre São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. O Corinthians venceu o Santos e o Palmeiras e chegou à decisão, que seria, né, não seria uma final, era um quadrangular em pontos corridos para vencer, jogando apenas por um empate contra o São Paulo Futebol Clube. E é este gol aí, o gol deste empate. O Corinthians abriu o placar e o São Paulo empatou. Mas este gol é de André Luiz, marcado aí na decisão, na grande final contra o São Paulo em 1997. Gol este narrado pelo Nilson César, que você ouve agora aqui no Eternamente em Nossos Corações do Timão Universitário. Solta a voz, Nilson César! Pra Souza, tá livre, invade a área, rolou pra André, Mirandinha pediu pra trás, bateu, para André, gol! Eu vou ficar com o chute de André, mas houve o desvio. Pelo setor esquerdo, André tocou a bola em Souza, Souza tocou de volta para André, aí ele invadiu a área, no bico da pequena área pelo lado esquerdo ele bateu, houve o desvio de um jogador São Paulino, mas a bola morreu no cantinho direito da meta de Rogério. Quando ela joga dos 45 minutos, André, vibra fiel, vibra que vale, vibra fiel, vai ao delírio, torcedor do Corinthians do Morumbi. Corinthians 1, São Paulo 0, e agora o Rogério. Pra toda a torcida corintiana, pro André. E pra mais ninguém, meu caro Nilson César, é isso aí. E o André Luiz, nessa partida aí do gol, né, do gol de 97 aí, o André sai de uma tabela, né, e cruza, mas essa bola bate no calcanhar do Rogério Ceni e o Rogério Ceni faz o seu primeiro gol pelo Corinthians, velho. Bota a bola pra dentro do gol, o nosso Rogério Ceni, que esta foi uma das desculpas mais esfarrapadas que eu dava naquela época que o Rogério Ceni, já falei isso aqui no Timão Universitário, naquela época que o Rogério Ceni fez o 100º gol na belíssima cobrança de falta contra o Júlio César, o São Paulino vinha me zoar, eu falava, mas o Rogério fez lá o gol de letra e vocês não vão contabilizar? Então bota lá, 101, pô, 101 gols de letra, gol de letra do Rogério Ceni, gol de letra do Rogério, mais cruzamento do nosso André Luiz, que como eu disse, não é lá tão ídolo assim, mas por este gol estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. É o que deu pra fazer, viu, meu caro Gil? É isso aí mesmo. E para continuar a preservação da memória corintiana, vamos ouvir o que o Vitor Rossi preparou para o Historintians de hoje. Historintians. Fala, meu caro Vitor. A primeira partida entre Internacional e Corinthians no novo Beira-Rio ocorreu em 2014. Depois da inauguração e da reforma, veio o primeiro confronto pelo Campeonato Brasileiro. E o Coringão levou a melhor. Na partida, logo no início, aos 4 minutos, Paulo Guerreiro abriu o placar. O resto dos 45 minutos foram de pressão intensa do adversário. Mas nos acréscimos, uma falta para o Timão. Jadson levanta na área e o zagueiro Gil sobe livre de marcação para ampliar. 2-0.
Mesmo com a pressão no segundo tempo, a equipe gaúcha só conseguiu diminuir no final, e assim o Coringão vencia o primeiro duelo no então novo estádio. No confronto, o Coringão foi a campo com a seguinte escalação: com Cássio no gol, a linha de defesa formada por Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos, o meio-campo composto por Bruno Henrique, Elias, Petros, Jadson e Renato Augusto, e Paulo Guerreiro no comando do ataque. Danilo, Lodeiro e Guilherme Andrade foram os reservas que entraram no decorrer da partida. Time este que era comandado por Mano Menezes. Os gols da vitória corintiana, narrados por ele, Theo José. Fábio Santos que vai para a cobrança. Recebe Fábio Santos. Saiu o cruzamento, olha o Guerreiro, a tentativa de cabeça. Sobrou pro Guerreiro, bateu pro gol! Gol! Jadson levantando essa bola, olha o Gil de cabeça! Gol do Corinthians! Gil! O zagueiro artilheiro, numa cobrança perfeita do Jadson. Ficou esperando a defesa do Internacional. O trem não passou. Quem passou foi o Gil para colocar a cabeça na bola. Cabeceou direitinho, como se fosse realmente um artilheiro. Pro chão, no canto, para comemorar e fazer o segundo gol do Corinthians. Agora, aos 53 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tem 2. Mais uma história do Corinthians, não é isso, meu caro Vitor? Isso mesmo. Bacana, bela lembrança. Hora e vez dos esportes de outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário. Sobre a decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, lá na Arena Corinthians, lotada contra o São Paulo, fala ela, a incansável, a repórter Jade Jimenez, com o boletim semanal do brilhante futebol feminino corintiano. Fala, Jade! Fala, pessoal do Timão Universitário, amanhã 11 horas acontece o último jogo aí da temporada do futebol feminino. Corinthians e São Paulo entram em campo pela final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo já foi lá no Morumbi, o Timão saiu vitorioso por 1-0, gol da Giovanna Crivellari. Um jogo bastante movimentado, o Timão também voltando da Libertadores, cansado ainda da viagem, em ritmo de comemoração de título, mas conseguiu um gol importante para o jogo de amanhã. Mas agora, falando da Arena Corinthians, é o segundo jogo das meninas lá no estádio, onde só o masculino joga. E aí, o clube, soltou 37 mil ingressos gratuitos para fiel e foram esgotados todos esses ingressos. Infelizmente, algumas pessoas estão vendendo. O Corinthians já falou que não é para comprar porque esse ingresso não foi comercializado. Mas tem gente vendendo. Então tem tudo para ser um sábado bem legal, uma data muito importante, marcada aí para o futebol feminino nesse ano que tomou toda essa dimensão, a modalidade, né? Então o Timão com a melhor campanha, não perdeu nenhum jogo, tá voando mesmo as meninas esse ano, campeão da Libertadores. E aí quem sabe amanhã consegue mais esse título paulista aí, título inédito, nunca ganhou. A gente vai estar lá, a transmissão na Rádio Coringão começa às 10h30, toda a cobertura dessa final para vocês. Acompanha lá a gente, vai estar eu, Ricardo X, Fábio Marcondes, Vinícius Lúcio e Alex da Mata trazendo tudo dessa final do Corinthians feminino. Tá certo? Eu sou a Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão para vocês do Timão Universitário.
Valeu, minha caríssima Jade Jimenez. É isso aí, transmissão da Rádio Coringão. A gente já informou aqui, a Jade já informou no boletim. E você, corintiano, que não conseguir ouvir pela Rádio Coringão por algum motivo, ou não conseguir acompanhar o jogo pelo rádio, acompanhe pela TV. A TV Cultura e a Rede Vida transmitem esta partida em canal aberto, tá? A partir das 11 da manhã, a TV Cultura, inclusive, com uma transmissão apenas de mulheres, né? A Natália Lara, minha amiga Natália Lara, parabéns pra Natália, fera demais na narração. Os comentários na TV Cultura da Thaís Picarte, né, que é ex-goleira, e as reportagens da Adriana Cimino na TV Cultura. Então a transmissão toda feminina aí com a apresentação do Vlamir Lemos, que é um fera também da comunicação esportiva, tá bom? O basquetebol do Corinthians está disputando o Sul-Americano durante a semana. Como nós gravamos o Timão Universitário durante essa semana, né? Como nós gravamos o Timão Universitário sempre nas noites de quinta-feira, nós não temos o resultado ainda da partida acontecida na noite de quinta, né? Então, nós só desejamos sorte aí pra rapaziada na sequência da fase semifinal da Sul-Americana. O Corinthians já tinha 2 vitórias, né, até a data de hoje, até esta noite de quinta-feira, e vai jogar daqui a pouco. E o próximo jogo da NBB é contra o Paulistano, tá? Às 20 horas no dia 19 de novembro. Então, o Corinthians está atuando aí pelo Sul-Americano, a NBB tá parada, e no dia 19 de novembro, o Corinthians volta à quadra contra o Paulistano pelo NBB, tá certo? Futsal do Timão, rapaz, Corinthians derrotado em Joinville na primeira partida e empatou o segundo jogo no Parque São Jorge. Não conseguiu vencer a equipe do Joinville, do Crona Joinville, que ascendeu à semifinal e deixou o Corinthians parado nas quartas de final, eliminado da Liga Nacional de Futsal. O boletim do futsal hoje, rapaz, nós não estamos mole não, hein? É dele, Domingos Sala Vargas, a memória viva da Rádio Coringão, que também acompanha bastante o futsal do Timão. Solta a voz, meu caro Domingos Sala Vargas, trazendo tudo da eliminação do Corinthians na Liga Nacional. Saudações a todos do Timão Universitário. Falando sobre a Liga Nacional, o Corinthians acabou sendo eliminado com empate no último domingo por 2-2. Esse empate é o resultado de uma derrota na primeira partida. O Corinthians precisaria vencer no último domingo para levar para a prorrogação. Resumindo, essas duas partidas foram muito parecidas. O Corinthians muito afobado para finalizar, para fazer o resultado logo, tanto no primeiro como no segundo jogo. Teve muitas oportunidades, acabou desperdiçando e, por bobeira, né, algumas falhas, acabou sofrendo gol e sendo eliminado. Fica uma certa mágoa, até mesmo porque o Corinthians teve uma penalidade no primeiro tempo, no último domingo, clara, né, e não foi marcada. Isso, de certa forma, influenciou o resultado, não só o resultado no sentido numérico, mas também emocional dos jogadores. Os jogadores começaram a se enervar, teve confusão nesse último domingo e acabou sendo eliminado com esse empate. Mas o Corinthians ainda tem a Liga Paulista e a Copa do Brasil para ser disputada. Muito obrigado, Alex Dinardi. Um abraço a todos aí do Timão Universitário. É isso aí, meu caro Domingos Sala Vargas. O Domingos que sempre cobre aí, filma com sua câmera potente o rendimento do futsal corintiano lá desde a base, né, meu caro Domingos Sala Vargas? Muito obrigado pela participação. Infelizmente, ficamos aí pelo caminho na Liga Nacional. Mas como disse o Domingos, Corinthians conhece as datas das semifinais da Copa do Brasil, que vão ser realizadas aí contra o Horizonte do Ceará. O Corinthians joga lá a primeira partida no dia 20 de novembro, lá no Ceará. E no dia 28, aqui no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge. Lá no Ceará, o jogo do dia 20 começa às 19 horas, no ginásio Joaquim Neto, em Horizonte, Ceará. E no ginásio Vlamir Marques, às 20h30, no dia 28 de novembro, entrada gratuita para a gente tentar o bicampeonato da Copa do Brasil
de futsal. Tá certo, rapaziada? É isso aí, chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Coringão, 10 anos de torcedor para torcedor. Meu caro Vitor Rossi, o seu placar para domingo? Seu placar para amanhã das meninas do Timão contra o São Paulo e as suas considerações finais aí, o seu boa tarde, meu caro Vitor Rossi. Vamos lá, as meninas do Corinthians, placar de 2-0 para o Corinthians. Boa. A Arena Corinthians lotada, ainda bem, né? Contra o Internacional também, placar de 2-0. E pelas considerações finais, queria mandar um abraço para um grande amigo meu, o Lucan, que faz aniversário agora, nesse final de semana. Mandar um grande abraço para ele, corintianíssimo também. Ei, Lucão. E também mandar um abraço a todos os nossos ouvintes fiéis que nos acompanham sempre, né? É isso aí, meu caro Vitor Rossi, até sexta-feira. Fala, meu caro Elias, as suas considerações finais é a mesma coisa. Placar para o jogo decisivo das meninas, para o jogo do Corinthians contra o Internacional no próximo domingo e suas considerações finais. Com as meninas do feminino, vou falar 3-0 para as meninas, né? Fora o baile. Contra o Internacional, vou de 2-1 para o Corinthians. E mandar um abraço aí pro meu sobrinho, o Matheus Gurian. E é isso aí. É isso aí, meu caro Elias, é isso aí. Agradecendo a todas e todos pela audiência, agradecendo também aos comandos técnicos do Rocage da Viela da Cerveja, Gilvan Gerson Alves Neto, sob supervisão do maestro Marcos Floriano. O Timão Universitário tem a produção, os quadros, a edição e a participação dos alunos de comunicação social do curso de jornalismo da UNG. São eles Elias Macedo, Vitor Rossi e Gilvan Alves. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado. E a apresentação é minha, Alex Dinarte. E é sempre uma honra empunhar o microfone da nossa Web Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios. Semana que vem tem mais Timão Universitário, tá bom? Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da Nação Corintiana na Univeritas UNG.